Lucas capítulo 4, eu vou ler do 16 em diante, pode ser assim. Indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Eu quero enfatizar essa palavra sentou-se, fala comigo, sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. O profeta messiânico Isaías, quando ele escreve o seu livro, no número 61, é onde ele está tomado pelo Espírito de Deus, e ele entrega então essa profecia para Israel. Ele deu algumas características claras, bem claras e sucintas, de como que seria o ministério do Messias, do Yeshua, do ungido de Deus. Ele deixou claro: ele vai trazer vista aos cegos, ele vai trazer libertação aos cativos, ele vai pregar boas novas ao pobre de espírito, ele vai pôr em liberdade quem está preso, ele vai levantar quem está caído. É isso que ele está querendo dizer. Ele vai sacudir a Israel, ele vai anunciar o ano aceitável do Senhor. O profeta messiânico, pastor, por que vocês chamam Isaías de profeta messiânico? Se você for pensar um pouquinho que seja, é o profeta que mais falou sobre as características, o ministério, a rotina do Messias. Agora você imagina a expectativa que um judeu fica pela manifestação do Messias. Até hoje eles estão lá esperando, até hoje eles rezam, oram, fazem súplicas, aguardando o Messias. Naquela época não era diferente. A fé desse povo é uma fé muito ativa, é uma fé, querendo ou não, exemplar, digna, independente se eles creem certo ou não. Eu estou falando da conduta deles, da rotina deles, da entrega espiritual deles. É uma coisa assustadora, a coisa que nós aqui no mundo ocidental, nós brasileiros, América Latina, não entende, porque aqui, deixa eu falar, o povo de tudo quanto é lado, não tem cultura, é um negócio tudo bagunçado. É só Jesus para ter misericórdia. O judeu não. E agora ele vai a Nazaré, terra que ele fora criado. Jesus, você sabe que nasceu em Belém, amém ou não amém? Não é em Belém do Pará não, Belém lá em Israel. O jogador foi jogar em Belém, aqui no Pará. Aí foram dar entrevista com ele, tem a reportagem. Falou assim: eu estou muito feliz de conhecer a terra de Jesus. Tadinho. Mas bom que ele ficou famoso. Tem coisa que é bom, irmão. Não era conhecido, ficou conhecido. Agora olha, ele está em Nazaré, e o texto vai deixar claro que, como de costume, como de quê? Jesus ia na igreja, viu? Todo sábado. Tem gente que não chega nem 1% de Jesus e fala que não precisa da igreja. Não precisa congregar não. Eu já li a Bíblia. Não, estou 5 anos na igreja, já sei tudo como é que é. Jesus, como de costume, vai a um sábado na sinagoga. Deixa eu te explicar culturalmente, tradicionalmente, como é que é um sábado na sinagoga. Inclusive, pela misericórdia de Deus, tem uma sinagoga lá em Nazaré, e a gente visita essa sinagoga. E você vai poder visitar uma sinagoga, uma réplica idêntica da época de Jesus, lá em Nazaré. Coisa poderosa, para você entender esse texto. Como é que era o costume? Quem já viu aqueles crentes que abrem a Bíblia em qualquer lugar e fala que Deus vai falar? Quem já viu isso? Você sabia que isso é bíblico? Apesar de ser perigoso,
Porque vai que assim, e hoje o Senhor vai te recolher. Essas horas ninguém quer receber de Deus, né? Essas horas não foi o Espírito que falou. Se mandar você doar tudo que você tem para o pobre, qualquer coisa do tipo, você foge. Mas isso é bíblico. Eles oravam antes, se consagravam. E como é que era feito? Existia um vaso que ficava assim na lateral ou atrás do altar, com inúmeros pergaminhos. Pastor Pedro, o que é um pergaminho? É um rolo. São escritos em couro, ok? Em pele de animal. Mas na época também eles sabiam fazer folha de papiro. Depois você pesquisa, folhas de papiro, é uma técnica muito antiga, muito antiga. Então esses pergaminhos ficavam enrolados. Daí você vai surgir a expressão pentecostal. Deixa eu te explicar um pouco sobre o mundo pentecostal. Você já ouviu a expressão, desenrola o rolo? Vem daí. Porque esse pergaminho ficava dentro do vaso, e aí eles tiravam o pergaminho e escolhiam aleatoriamente uma pessoa que ia ler, interpretar e ter que explicar aquele texto para a comunidade. É óbvio que eles escolhiam pessoas gabaritadas. Jesus não foi reconhecido como Messias pelo judeu, mas ele foi reconhecido como Rabi. Ele não foi reconhecido como Messias, mas ele foi reconhecido como profeta. Ele não foi reconhecido como Messias, mas ele foi reconhecido como mestre. Porque o próprio Nicodemos, quando chega para Jesus, fala assim: sabemos, no plural. E Nicodemos era líder da sinagoga, fariseu. O próprio Nicodemos vai dar testemunho, e ele fala no plural: sabemos que tu és mestre em Israel. Então agora eles pegam um pergaminho aleatório, e entregam na mão de Jesus. E qual o texto que cai? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero que você entenda que esse mesmo Espírito, ele continua disponível para a igreja. Jesus falou por inúmeras vezes que um dos motivos que ele tinha que partir para a glória, um dos motivos que ele tinha que ir embora, é porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador. Quando ele reúne os seus discípulos que se tornariam apóstolos, e ele fala assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, e vocês sejam agora ungidos com poder e autoridade, para serem as minhas testemunhas até os confins da terra. Ele está dizendo assim: quando o Espírito Santo descer sobre você, você receberá poder. Talvez a sua fé está tão racional, talvez você está tão carnal, talvez você está tão desligado das coisas de Deus, que você não consegue nem mais crer em milagre, você não crê mais em revelação, você não crê mais que Deus pode curar o enfermo, você não crê mais que Deus pode mudar o coração, a mente, o caráter de alguém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, sabe por que essa igreja está lotada? Porque ainda tem pessoas com sede de Deus, e que vê o poder de Deus se revelando, se manifestando. Pessoas que usavam droga param de usar droga, pessoas que estavam doentes são curadas. O depressivo que queria tirar a sua própria vida, agora ele anda sorrindo, alegre, abraçando, cantarolando. Eu estou dizendo, irmão, ainda há poder disponível. O Espírito Santo não parou de trabalhar. O Espírito Santo, ele é real, ele está vivo, e ele está doido para usar a sua vida nessa noite. Esse livro aqui, sem a revelação do Espírito, é só história. Esse livro aqui, se você não for ungido, batizado com o Espírito Santo, é como qualquer outra ideologia. O que faz o cristão se tornar diferenciado na terra é o poder selado pelo Espírito Santo. O que faz você vencer as batalhas e as guerras que qualquer um sucumbiria é o Espírito Santo. O que faz você perdoar pessoas que seriam imperdoáveis é a capacidade do Espírito Santo de amolecer seu coração em amor. A igreja sem o Espírito Santo é um organismo morto. Eu vou falar de novo: a igreja sem o poder do Espírito Santo é só reunião de homem, é palestra, é montinho. A igreja precisa voltar a buscar e a crer
que o Espírito Santo está disponível, que Ele pode batizar-nos, que Ele pode usar-nos, e que se você for revestido do alto, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado não é o pastor Pedro. Eu nem tenho tempo para isso, irmão. Você tem problema demais, misericórdia. Tem gente que dá trabalho demais, eu não dou conta. E por que tanto jovem discuta? Por que pessoas da cabeça branca discutem? Por que crianças querem ficar no culto? Só pode ser o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo, não sou eu, esqueça, calma. Pelo que me ungiu. Pastor Pedro, o que é uma pessoa ungida? Me pergunta assim, o que é uma pessoa ungida? Não tem gente que está com preguiça de falar. Pergunta de novo, o que é uma pessoa ungida? A palavra unção ou ungida vem de unguento. Quem já untou uma panela, uma vasilha, vai fazer um bolo, vai fazer um pãozinho de queijo, é passar óleo, é impregnar de óleo. E por que Deus usa esse termo simbólico? É uma analogia, é óbvio, para você que recebe o Espírito Santo. Tem inúmeros motivos. Eu precisava de uma noite inteira para falar só o que é unção. Mas é porque que ele está dizendo assim: você vai receber algo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, que vai ficar tão impregnado, que se o diabo botar a mão em você, ele não consegue te segurar. Agora, se não tem óleo, crente bom é igual pastel de rodoviária. Pastor, revela esse código. Vou revelar, meu filho, calma. O que é pastel de rodoviária? Pouca carne e muito óleo. A gente não quer mais crer em coisas místicas. Se você não crê mais em coisas místicas, você não deveria comer o pão nem tomar o suco de uva. Porque você quer alguma coisa mais mística dentro da igreja do que comer um pão achando que é um corpo e tomar um suco de uva achando que é um sangue? Se você não quer, é porque a palavra místico, você pensa que é magia, que é macumba, que é feitiçaria. Não, a palavra místico são coisas espirituais que transcendem o entendimento humano. É só isso. Eu preciso ativar a sua fé. Eu não sei fazer outra coisa, irmão, eu sou profeta. Tem pastor que é evangelista, ele começa a pregar, todo mundo quer aceitar Jesus. Tem pastor que é chorão, ele prega, todo mundo chora. Tem nada contra, ótimo, tem que ter, porque cada um se conecta de uma forma, cada um vai com a cara de alguém, cada um tem afinidade, sinergia com alguém. Mas o meu ministério eu não posso fugir dele, ele é profético. Eu sei trabalhar com a fé. Então ele está dizendo assim, que Jesus foi ungido. Só que o que eu acho mais lindo é que a Bíblia fala que nós também fomos ungidos com Cristo Jesus. Eu preciso que você creia que Deus também escolheu te ungir. A Bíblia vai dizer que a unção do Espírito Santo está disponível para todos nós. Isso não é exclusividade de pastor, de papa, de bispo, de apóstolo. Irmão, se está na Bíblia e você leu, é para você. Se está na Bíblia e você leu, é porque Deus falou para você. É a unção que vai te fazer diferente. Pastor, o que você classifica como unção? Eu classifico a unção como? É uma capacidade sobrenatural. Presta atenção, o que é unção? Para você, pastor Pedro, uma capacidade sobrenatural para você cumprir um propósito que naturalmente você nunca cumpriria. Pastor Pedro, o que é unção? Uma capacidade sobrenatural para que você cumpra um propósito que naturalmente você nunca cumpriria. Sai do natural, sai da lógica, sai do padrão. Essa igreja, sabe quando que ela explodiu de crescer?
no lockdown. Como é que você me explica isso? Nós investimos 200 mil no som, sabe quando foi? Quando ninguém vinha para o culto, quando estava em lockdown. Como é que você me explica isso? O vendedor do som começou a chorar na mesa para mim e falou: pastor Pedro, eu nunca fui crente, eu nunca fui na igreja evangélica, mas para o resto da minha vida eu vou agradecer aos crentes. Eu falei: por quê? Porque as maiores vendas e quem está mantendo essa empresa aberta são as igrejas. Como é que você me explica isso? Se não for o poder de Deus, eu não sei mais o que é. Ei, presta atenção, como é que Deus pega um cara que tem a 7ª série do ensino fundamental, era louco, maluco, era não, ali, a ele, parou na pose, um ex-usuário de droga, totalmente perturbado da cabeça, que não respeitava nada nem ninguém, que não tinha juízo nenhum, que não tinha, a palavra limite não existia. Como é que Deus pega um cara desse e entrega uma igreja na mão dele? Por causa da unção. É por causa da? É a unção que vai te fazer diferente. Sem a unção, você é só mais um no meio da multidão. Sem a unção, você vai lutar com as suas forças. Sem a unção, você vai lutar com seus braços. Sem a unção, você é comum, normal. E com a unção? Uns são e outros não são. Pegou a revelação da unção? Pastor Pedro, está de novo. O que é unção? Uns são, outros não são. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável. Teve a 6ª coisa que Jesus não repetiu. Me pergunta por quê? Porque infelizmente ainda não era o tempo. Isaías tem 6 coisas, aqui você colocou 5. Porque em Isaías vai dizer que ele também seria responsável pelo juízo final. E por que Jesus não cita o juízo final? Porque não era a hora do juízo final. Jesus sabia: eu fui ungido só até aqui, para essa fase, para esse momento. Agora o que eu quero te dizer com tudo isso? O evangelho é mais simples do que você imagina. E eu começo a concluir meu raciocínio para essa multidão maravilhosa que me assiste. Presta atenção. Se você for numa igreja que o enfermo não é curado, que o oprimido não se sente livre, que o pobre não está sendo evangelizado. Pobre aqui não é pobre financeiramente nem materialmente. Pobre aqui é aquele que tem desejo, aquele que reconhece a sua necessidade. Pobre de espírito, não é pobre financeiro. E a verdade dos fatos, que todos nós somos pobres de espírito. Todos nós carecemos de ouvir o evangelho. Porque o que te enriquece não é o coach. O que te enriquece é o evangelho. Pastor, não entendi. Você pode ver que na hora do evangelho foi para o pobre, porque o evangelho enriquece o homem. Fala de novo: o evangelho enriquece o homem. Fala pela 3ª vez. Eu sei que talvez na sua matemática isso não condiz, mas o evangelho é que te enriquece. Você quer alguém mais rico do que uma pessoa humilde? Uma pessoa que não tem problema com ninguém, que não deseja o mal para o seu inimigo, que tem paz na sua família, que tem amor pelo próximo, que levanta o caído, uma pessoa que é benquista, bem amada. Porque se você viver de fato o evangelho, é isso que vai acontecer na sua vida. Porque o evangelho vai confrontar o seu eu, o evangelho vai confrontar o seu ego, o evangelho vai confrontar a sua ganância. Não é que você não possa crescer na vida, você deve crescer. Não é que você não pode ter as coisas boas, eu também tenho, eu também gosto. Mas o evangelho confronta a superficialidade. O evangelho confronta aquilo que é inútil. O evangelho confronta aquilo que é carnal, aquilo que é desnecessário. E aí você equaliza a sua vida, e dali em diante você começa a ter uma vida próspera. Por isso que o evangelho enriquece alguém. Por isso que quando você escuta o evangelho, algo te faz melhor. Você sai daqui melhor, sai daqui renovado. Você chega cheio de problemas, cheio de dor, cheio de cansaço. Sai daqui festejando, se alegra. Você sai daqui motivado, porque o evangelho enriquece o homem. Eu sou apaixonado pelo evangelho. Eu sou apaixonado pela mensagem da cruz. Eu sou apaixonado pela palavra. Ei, não interessa a minha imagem, não interessa a minha personalidade. Eu sou logo com Jesus, porque eu sei o quanto que eu era vazio, inútil,
problemático, e o quanto que o Evangelho me abençoou. Tudo que eu tenho eu devo ao Evangelho. Tudo que eu sou como ser humano eu devo ao Evangelho. Não fica procurando mágicas, métodos super revolucionários. Salomão vai dizer que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo que é, já foi. E tudo que vai ser, também já foi. E haverá de ser de novo. A vida é cíclica, é repetitiva. As mazelas do homem desde que o mundo é mundo continuam as mesmas. Se você ler um livro da Bíblia, escrito há 4.000 anos atrás, falava de ansiedade, de ganância, de inveja, de problema entre irmão com irmão. Falava ou não falava? Isso mostra, irmão, que só muda a roupa, só muda o corte de cabelo, só muda o país, só muda o CPF, só muda o endereço. Mas aonde tem ser humano, os problemas são os mesmos. E o que vai te fazer diferente? O que vai te fazer viver uma vida diferenciada? A unção do Espírito. A unção do Espírito. Porque é só com a unção do Espírito que o enfermo é curado. Talvez o enfermo é você. E talvez quem está precisando de unção é você. A Bíblia vai dizer que a unção despedaça todo jugo. Pastor Pedro, não entendi. A unção despedaça todo jugo. Quando Deus te unge para algo, o jugo que tentaram colocar sobre você é quebrado. Tentaram colocar no meu pescoço, nos meus lombos, no meu CPF, drogado, viciado, problemático, Deus me ungiu. Tentaram colocar para você que você ia ser um fracasso, que você não ia casar, que você não ia ter filho, que a sua empresa não ia dar certo, que você não ia ser ninguém, até o dia que Deus olhou para você e falou assim: eu vou ungir ele com o Espírito Santo. É aí que a sua vida começou de verdade, é aí que você mudou de vida. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Talvez está precisando você ser ungido, desejar de novo o Espírito Santo sobre a sua vida, a presença dele. Eu estou pregando desde sexta-feira. Na verdade, se eu fizer as contas, irmão, semana passada eu preguei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quarta-feira eu estou em Salvador, prego lá quarta, quinta e sexta. Sábado eu volto, domingo tem culto com o pastor Paulo César. É assim, irmão. E eu amo o que eu faço, eu sou feliz, sabe por quê? Não tem coisa melhor do que vida sendo transformada. Não tem coisa melhor do que a comunhão dos irmãos. Não tem coisa melhor do que igreja não, irmão. Eu sou igrejeiro. Que expressão é essa? A gente que é viciado em igreja. Jesus lê o texto e o explica. O autor não enfatizou, não descreveu, não detalhou o que ele explicou sobre o texto. Mas o que me chama a atenção, vem comigo, Brasil. O que me chama a atenção é como que esse pequeno trecho da Bíblia termina. Vai dizer assim: Jesus enrolou o pergaminho, devolveu para o assistente e sentou. O que ele fez? Quando ele sentou, me dá sua atenção. Ficou todo mundo assim, Pastor, o que tem a ver esse sentou? Em toda sinagoga tem uma cadeira que fica no centro. Essa sinagoga ninguém pode sentar. Sacerdote não pode, rabino não pode, levita não pode, fariseu não pode, saduceu não pode. É uma cadeira única e exclusiva, anunciando que o dia que o homem sentar nela, esse homem é o Messias. É uma cadeira reservada única e exclusivamente para a manifestação do Messias. Jesus está em Nazaré. O texto que sai, Isaías 61, ele prega sobre o texto, devolve o pergaminho, senta. E quando ele senta na cadeira do Messias, ele fala: hoje se cumpriu esta palavra em Israel.
A cadeira que é sua, ninguém vai sentar. Deus tem uma cadeira preparada para mim e para você. E ainda que quando a gente sentar lá, eles demorem a entender, ninguém vai nos tirar dela. Jesus é mais real do que você imagina. Oh Lord, fala em inglês. Eu estou sentindo a presença dele. Hoje se cumpriu esta promessa em Israel. Eu falei que esse ano é ano de cumprimento profético. Lá fora tem uma placa escrita ano do cumprimento profético. Do mesmo jeito que Nazaré contemplou, viu, presenciou, assistiu, testemunhou uma das maiores profecias da história se cumprindo. Eu tive a oportunidade, junto com alguns irmãos, de pisar em Israel na época que estava cumprindo-se uma profecia de Ezequiel no livro 47. Eu vi com os meus olhos a profecia de 2000 anos atrás se cumprindo, 2400 anos atrás. Eu vi, no mês que começou a se cumprir, eu estava lá. Dali que Deus me deu essa palavra. Essa geração vai ser como a geração de Nazaré. Talvez você fale, pastor Pedro, é muita audácia da sua parte. Será que nós temos moral para isso? Não tem a ver com você. Você existindo ou não, a profecia vai se cumprir. Deus vai te dar o privilégio de ver, de pisar, quem sabe até de vivê-la. O que eu quero dizer é que os teus olhos, assim como Nazaré, ainda esse mês de abril, desceu, ai, e abadarásia. O mês de abril, eu estou declarando da ponta desse altar. Fica de pé que eu vou profetizar. Fica de pé que eu vou profetizar. Prepara a banda. Fica de pé que eu vou profetizar. Fica de pé que eu vou profetizar a bênção do mês de abril. A bênção do mês de abril chegou. Pastor, qual é a bênção do mês de abril? Promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Promessas que você está guardando da parte do Senhor. Pastor, qual é a promessa? Eu vou engravidar. Pastor, qual é a promessa? Minha empresa vai abrir. Pastor, qual é a promessa? Eu vou anunciar meu casamento. Pastor, qual é a promessa? Eu vou conhecer meu noivo. Pastor, qual é a promessa? Eu vou sair da dívida. Pastor, qual é a promessa? Alguém que me der vai pagar. Pastor, qual é a promessa? O meu ministério vai acontecer. Pastor, qual é a promessa? Eu vou ser curado, minha família vai ser curada. Pastor, qual é a promessa? Eu não sei qual é a promessa, mas debaixo dessa palavra eu quero dizer: ó Nazaré de Deus, ó Belo Horizonte, ó Boas Novas, os meus olhos e os teus olhos vão contemplar promessas se cumprindo. Será que tem alguém que crê? Será que tem alguém que crê? Será que tem alguém que crê?